Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, esteja em teu coração, em tuas obras e tuas atitudes. Isso quer dizer na minha, na sua e na nossa. Que Deus seja o que vai guiar os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Para darmos início desta noite, no quarto dia do cerco de Jericó, caminho da vitória. Se você não está preparado, peça que o Espírito Santo te renove dos fios de cabelo, a planta dos seus pés, para você realmente se entregar e se dedicar na obra do ressuscitado. Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco. Ele é, Ele será e Ele sempre vai ser o Deus de amor, o Deus que te criou por amor e para amar, o Deus que te amou primeiro, o Deus que continua te amando. Você quer derrubar as muralhas da sua vida, aquelas que estão dentro de você, aquelas que estão em sua volta, aquelas muralhas que têm impedido de você receber aquela graça, aquela bênção, aquela cura, aquela libertação. Hoje nós vamos ver no livro de Josué 4, vai do 1 ao 24. Nós vamos ler alguns versículos para termos uma noção do que é mergulhar sem medo de ser feliz, sem saber e sem perceber o que pode acontecer, desde quando você está totalmente dependente nas mãos do Senhor, como uma criança depende da mãe e do pai em tudo, principalmente da mãe, um recém-nascido. Se coloca como recém-nascido sobre a guarda de Jesus e deixe Ele te guiar, deixe Ele te proteger e deixe Ele te conduzir. E o caminho que Ele vai te fazer trilhar é o melhor caminho que você nunca imaginou por Ele passar. Mas a partir de hoje, você vai ter dificuldade, ter lutas, ter batalha, mas você será um vencedor. Josué se tornou um vencedor porque ele acreditou, porque ele colocou em prática o plano do Deus vivo, o plano do Altíssimo. Falava para aquele povo como profeta daquela nação, dos israelitas, e eles ouvia e colocava em prática. Você tem escutado a voz de Deus, tem colocado o melhor de Deus em seu coração, tem permitido Deus guiar os teus passos, a tua vida, o teu coração, para que Ele tire o ódio, para que Ele tire a mágoa, para que Ele tire o rancor, para que Ele expulse os demônios que há em sua volta, que tenta te destruir. Deus é quem nos protege, Deus é quem nos guarda, porque tem o leão, o Pedro nos fala que Satanás está como um leão rugindo para nos devorar, mas ele é aquele leão falso que faz barulho, porque o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Ele venceu a morte e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Vamos ler, meus irmãos. Quarto dia do cerco de Jericó. Vá tomando posse. Josué 4, do 1 e seguintes. Assim, vamos ler o título. Memorial das 12 pedras tiradas do Jordão. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: tomai 12 homens, dentre o povo, um homem de cada tribo. E ordene-lhes do meio do Jordão
do lugar onde pararem os pés do sacerdote, tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado, colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo. Disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, cada um levai uma pedra sobre os ombros, segundo o número das tribos dos israelitas. 6. Isto será por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntar que significa estas pedras, direi a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas. Estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram, as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Então, até o dia de hoje, pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandaram Josué dizer ao povo, conforme todo o que Moisés havia ordenado a Josué. O povo apressou-se, atravessou, assim que todo o povo acabou de atravessar a arca do Senhor. Os sacerdotes atravessaram à vista do povo, e os filhos de até o 11, vai até o 24, mas aqui nós paramos para termos um entendimento, meu irmão e minha irmã que está acompanhando. Você vê que no quarto dia, são 7 dias, eles saíram no primeiro dia e cada dia tem um obstáculo. Hoje foi o memorial das 12 pedras do Rio Jordão. Ali, quando os sacerdotes chegaram com a Arca da Aliança e tocaram com a arca na água que estava de canto a canto o rio, água corrente, a água parou. Não pelo poder dos sacerdotes, mas a arca que eles o carregavam, ali estava o poder de Deus. Como já falei, ali estava o báculo do sacerdote Arão, ali estava a pedra
dos 10 mandamentos, e ali estava o vaso do maná que eles tinham comido no deserto. Portanto, Deus é um Deus que não mente, é um Deus que cumpre com as suas promessas e que Ele cumpra na minha vida e na sua, como através dos sacerdotes que tocaram com essa arca, a água se abriu e eles passaram a pé enxuto. Aí veja que o Senhor manda pegar 12 pedras, significa os 12 apóstolos, e também as 12 tribos, que quem comandava essas tribos no passado era o rei Davi, depois passou o reinado para o seu filho Salomão. E Salomão, por tanto que pecou, tanto que desobedeceu a Deus, Deus no final, quando o filho de Salomão assumiu, ele tirou 10 tribos e deixou ele só reinando com 2 tribos. E aqui as 12 pedras também significam os 12 apóstolos. Vê que tudo que Deus falava através de Josué, porque no passado só um era liderança, só um liderava, porque só Josué tinha o Espírito Santo. Aquele povo, eles não tinham o batismo no Espírito, eles eram criatura de Deus. Todo cristão só veio receber o batismo depois da vinda de Jesus, quando ele veio, quando ele fez os 3 anos de caminhada, que aí ele cumpriu tudo que Deus tinha prometido para ele, e depois ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e disse se ele não fosse, nós estávamos perdidos, porque ele ia mandar o prometido, ele ia mandar o Paráclito, ele ia mandar o Consolador, ele ia mandar o advogado, que todas essas palavras significam o Espírito Santo. Ele é colocado como o Paráclito, ele é colocado como o ajudador, ele é colocado como o advogado, para nos proteger, para nos defender, para nos abençoar. Então, a partir dali que todos podem ser batizados, mas até então não. Só os reis, os sacerdotes e os profetas eram liderança. Eles falavam com Deus quando eles não se desviavam, é claro, né? Quando eles se desviavam, Deus levantava outros para liderar. Como hoje. Quantos se desvia hoje, Deus levanta outros que o povo muitas vezes não dá nada por ele, daí a pouco ele está pregando, está testemunhando e está profetizando. E também com o tempo, se ele não caminhar com Deus, ele passa a ser instrumento do mal e começa a fazer o que vem na mente e o que vem no próprio coração dele, não o que é do coração de Deus, porque Deus quer nos dar o melhor. Mas vamos seguir aqui. Então eles foram o 4º dia. Nesse 4º dia vocês viram que ali ficou como um memorial aquelas pedras. E está escrito que até os dias de hoje elas estão lá. Eu não posso te confirmar se elas já estão lá agora, mas se Deus promete, Ele cumpre. Com certeza elas lá estão. Que é para os israelitas, quando eles verem, eles saberem que foi a sua descendência, que Deus, através de Josué, através dos 7 sacerdotes, que aqui não tem o nome deles, se coloque no nome, se coloque em lugar de um desses sacerdotes, se coloque em lugar de Josué, se coloque no lugar daqueles que foram profetas e profetisas, que não saíram do meio do rebanho, que deram ouvido a Deus através de Josué, que colocaram em prática o que Josué falava, porque o que Josué falava não vinha dele, mas vinha de Deus, e passava por ele e dele para os que estavam com ele. Que hoje o Espírito Santo fala diretamente ao seu coração. Hoje o Espírito Santo fala com você e fala através de você. O Espírito Santo hoje sopra, te cura, e através de você ele faz você curar quem ele quer. E quem aceita o poder de Deus em sua vida, aceite agora, aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre, como seu Senhor e Salvador, como aquele que é o médico e cura as enfermidades. É aquele que não sopra, mas é aquele que, quando sopra, limpa, lava e purifica mente, corpo e alma. Josué era um homem do Antigo Testamento, mas Josué era um homem que colocava a palavra de Deus em prática. Vocês viram que até aqui eles não lutaram com espada. Eles vão lutar com espada só quando os muros caem, os muros vêm abaixo, e aí eles vão passar a fio de espada tudo que tinha dentro daqueles muros, porque ali estava tudo consagrado aos deuses pagãos, e Deus disse que dali não tirasse nada.
Era para matar todo ser vivo que estava ali, era animais, era jumento, era o que fosse. Era os seres humanos, só sobrou Raabe e sua família, porque ela fez um pacto com Deus através dos homens que Josué enviou à casa dela. Então você faça um pacto com Deus nesta noite. Você faça um pacto como fez a prostituta Raabe. Ela mudou de vida a partir daquele momento, porque ela creu que Deus ia fazer maravilhas naquela cidade. Deus ia tirar toda a podridão e toda poluição. Deus ia tirar todo o pecador daquele lugar. Os que não quisessem se converter, Deus ia passar o fio de espada em cada um através daqueles homens que eram os israelitas, liderado por Josué e os 7 sacerdotes, Josué e Caleb. Então esses 2 homens foram os que saíram lá do Egito, e foram os únicos que saíram do Egito que entraram na terra prometida, que entraram em Jericó. Então você também pode entrar. Por que que os outros não entraram? Porque até Moisés não entrou, porque Moisés, ele bateu com raiva na rocha, e a rocha representava Cristo no Novo Testamento. Ele não fez o que Deus falou, ele fez, mas fez com raiva, e nunca podemos fazer com raiva aquilo que Deus nos pede com amor. Faça com carinho e generosidade. Deixa Deus agir. Vamos pedir que Ele liberte nós do mal e do perigo e das investidas de Satanás. Que toda muralha que está na nossa frente, está do nosso lado, está abaixo de nós, aquilo que é treva seja queimado, aquilo que é do inimigo seja lançado no abismo. Deus te deu a graça, Deus te deu a vitória, Deus te mostra o caminho da vitória. O caminho da vitória é a oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave de destruir o maligno. A oração e um coração aquebrantado destrói qualquer inimigo. Qualquer inimigo que venha para te derrotar. Mas você está revestido no poder do alto, com a coraça da justiça. A palavra de Deus, segundo Paulo, em Efésios 6, ele vai nos revelar que nós temos que nos revestir da coraça da justiça, isso é, a espada que é a palavra de Deus. Vá se entregando, vá confiando. Você vê que Deus mandou e eles obedeceram, e a arca da aliança, ali estava o poder de Deus naquela arca. Ali estava o poder de Deus através daqueles homens que colocavam a sua palavra em prática. Coloque hoje, não deixe para amanhã. Vá dizendo, Senhor, entre em minha casa como entrasse na casa de Zaqueu. Senhor, transforma a minha vida como transformasse a vida de Zaqueu. Senhor, me faz perseverante como Josué perseverou até o fim, foi um vencedor. Que eu também persevere, que eu não desista por nada e por ninguém, mas porque quem tem o melhor para mim é Deus, e o melhor que Ele quer me dar é o Espírito dEle, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito que liberta, é o Espírito que nos dá a vida e vida em abundância. Diz, Senhor, esse é o momento, essa é a hora, eu te chamo, eu te clamo, eu te louvo. No 4º dia das quebras de muralhas, do caminho da vitória, vá se entregando, vá acreditando, não desista por nada. O Rio Jordão, imagine aí onde você está, o Rio Jordão, imagine o rio da sua cidade, quando está aquela cheia de um canto a outro que está lavando as vargens. Então preste atenção, quando os sacerdotes tocaram naquela água, elas pararam. Já imaginou parar uma água corrente, uma água que está de canto a canto no rio? É só o poder de Deus, porque Ele é quem manda a água, Ele é quem faz a água, e Ele é quem faz chover. E Ele hoje vai fazer chover chuva de bênção em sua vida, Ele hoje vai fazer chover chuva de graça na sua casa. Diga, eu tomo posse, eu acredito, esse é o momento, essa é a hora. Senhor, dissipa as muralhas que está em minha vida. Senhor, tira os maus feitores do meu caminho, da minha casa. Todos aqueles que não querem nada com Deus, seja afastado. Todos aqueles que não querem nada com a caminhada sã, sadia e sarada, lança fora, Senhor. Tira da minha vida, tira da minha casa. Tira, Senhor, dos meus preceitos. Que os teus sejam os meus, e eu ponho em prática tudo aquilo que tu me manda fazer e falar. Eu falo que Deus, temos que falar o que Deus manda. Temos que ser profeta e profetiza, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer o que Deus ensina e determina. Digo, aleluia, glória a Deus, poderoso é Deus, grande é Deus, forte é Deus. Eu nada sou, eu nada posso, mas a partir de hoje eu posso tudo, porque Deus está comigo. E como ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo nos alerta e diz, nem tudo é conveniente ao cristão. O cristão que põe a palavra de Deus em prática,
que pega no arado não pode mais olhar para trás. Josué seguiu, e quando eles chegaram, vamos deixar isso para o último dia. No último dia, que vai ser um dia, cada segunda-feira você vai entender mais um pouquinho do que significa as muralhas de Jericó e o que significa o caminho da vitória, porque cada dia temos que ter a preocupação para aquele dia. Quando ele terminar e nós chegamos no final com a vitória garantida, digamos, o Senhor venceu para mim. O Senhor venceu porque eu estava debilitado, fraco e caído, mas ele me levantou, mas ele me curou, me abençoou e me fez um vencedor. Diga aleluia, diga glórias a Deus. Você crê como Josué acreditou? Você confia como Josué e aqueles israelitas, como aqueles 7 sacerdotes? Como já falei, se coloque, põe o seu nome no livro da vida. Aquele sacerdote não tem o nome deles, porque pode ser eu e pode ser você, pode ser aquele que se converte hoje e começa a fazer a vontade de Deus. Aquele que Deus pega pela mão e diz, filho meu, filha minha, a partir de hoje eu estarei contigo e você vai fazer a minha vontade. Renuncie o mundo e as trevas e seja um discípulo da caminhada. Obrigado por mais esse dia e por esta hora. Na próxima semana terá mais. Mas o Senhor... Obrigado ao Silas que está acompanhando, obrigado a todos que estão acompanhando, Newton, Batista. Deus é contigo aí onde você está, meu amigo. Deixa Ele conduzir os teus passos, deixa Ele guiar o teu coração, porque o coração do homem é falho, mas o de Deus jamais falhará. O coração de Deus nos leva à vitória, e a vitória de Deus não tem derrota. Aqui na terra teremos lutas e batalhas, mas o Senhor vence por nós. Podemos até cair, mas Ele nos levanta. Ele nos põe de pé e nos faz um vencedor. Como fez Josué, como fez Caleb, como fez os 7 sacerdotes, como faz eu e você nesta noite. Basta você crer e acreditar, diga aleluia, diga glórias a Deus, poderoso é o meu Senhor, que me criou e me fortalece. Eu hoje quero ser dependente dele, como uma criança depende da mãe em tudo, uma recém-nascida. Sejamos recém-nascidos nos caminhos do Senhor para Ele nos conduzir. Uma licencinha, deixa eu pegar uma água. Você prestou atenção nos versículos de Josué 4 até o... Se você quiser não ser curioso, mas ser conhecedor da palavra, você vai pegar desde o primeiro capítulo do livro de Josué até o capítulo 7, você vai chegar onde foi derrubada as muralhas. E aí você vai entender. No 6º foi derrubado. No 7º teve o pecado de Acã, que Deus disse não era para pegar nada daquele lugar que estava tudo contaminado. Era para levar para os altares dos templos do Senhor, para aquele ouro ser derretido e ser colocado no altar. Mas Acã, por ser curioso e por ser ganancioso, pegou, achou que ninguém estava vendo. Na verdade, seres humanos nenhum estava, mas Deus estava vendo. E ele pagou um alto preço, foi assassinado, apedrejado, ele e toda a sua família. E aí, por causa disso, também aqueles que iam ter outras cidades para tomar posse, em uma cidade muito menor, com muito menos soldados, eles perderam 38 soldados por causa desse pecado de Acã. E Josué pôs o rosto por terra e clamou ao Senhor, fiz tudo que mandasse, e por que perdemos tantos dos nossos? E aí o Senhor vai falar o porquê foi o motivo, vai mostrar quem foi o pecador. Se você continuar essa leitura, você vai ver que era 40 mil homens que chegaram a entrar e cortar todos que estavam dentro daquela cidade que era murada, em um muro muito alto, que a casa de Raabe era feita em cima dos muros. 40 homens, 40 israelitas liderados por Josué e Caleb, e os 7 sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, e Josué comandava, Deus comandava, o Espírito do Senhor comandava através de Josué.
Mas para entrarmos no céu temos que nos preparar e pedir que o Senhor nos limpe, nos purifique de dentro para fora, como tem aquele louvor que é o salmista, né, que diz assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Tempo de pandemia, mas tempo de alegria. Para aqueles que estão em Jesus, é uma vitória a cada dia. Não perturbei os vossos corações, Cristo está convosco. Aquele que não está com Cristo se espalha, e aquele que está com Cristo será cada vez mais forte e se tornará um vencedor. Diga em Cristo, sou mais que vencedor. Não há muralha que eu não possa derrubar, porque Cristo vai na frente, Ele está no controle da minha vida, da minha família. O que não é dele, Ele vai tirar fora da minha casa e da minha vida. O que não é dele, Ele vai lançar fora da minha família. E o que é dele vai ser limpo para dar frutos melhores ainda. Diga em nome de Jesus, eu creio, eu tomo posse, eu confio no Senhor. Eu acredito poderosamente que nesta noite milagres acontecerá em sua vida. Você acredita também, sim ou não? Se você crê, diga glória a Deus. Se você não crê, aí você será um cristão que precisa clamar para que o Senhor aumente a sua fé. Para que a sua fé seja de um grão de mostarda, como disse o Senhor, se pedires em meu nome ao Pai, e sua fé for de um grão de mostarda, tudo que pedires em meu nome a Ele eu vos dou, Ele vai te conceder, a vitória é sua, as muralhas cairão, depende de você e a sua fé e a sua oração. Não tenha medo da pandemia, tenha medo dos pecados, porque eles nos levam ao inferno, então não peques mais. Diga, Senhor, eu não quero eu sou um pecador, mas eu vou viver longe do pecado, porque tu me criaste por amor e para amar. Eu renunciarei o mal e o malfeitor que é Satanás. Eu me agarrarei na palavra do Senhor, que é uma palavra que cura, liberta e transforma. Aleluia, glórias a Deus. Por hoje estamos encerrando. E aí, prima, Deus te ama e te chama pelo nome. És uma vencedora em Cristo, diga aleluia, diga glória a Deus. É só vitória, ou glória, a oração é a chave da vitória. Jesus te ama e te chama, ó prima. Mais uma noite
Mais um momento, quarto dia de quebra de maldição, de derruba de muralhas. Não há muralhas que resista, não há muralhas que possa ficar de pé na presença do Senhor, pela minha, pela sua e pela nossa fé. Vamos nos unir em oração, vamos fazer essa corrente forte, vamos fazer que ela se torne inabalável, que nunca ela venha a ser quebrada. A corrente que será quebrada é a corrente da maldade e da maldição, e a corrente do poder, do amor e da oração, essa permanecerá firme e forte, porque Deus nos segura, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos faz vencedor, Deus faz uma mulher vencedora e um homem vencedor, como fez Josué, como fez Raabe, que era uma mulher da vida, mas se tornou uma mulher do Evangelho, uma mulher que seguiu a Deus através de ouvir o Senhor falar, que ele passou a pé enxuto o Mar Vermelho, depois passou com a Arca da Aliança, onde o Rio Jordão estava de canto a canto, e eles, os sacerdotes, tocaram com a Arca da Aliança naquelas águas, e elas se amontoaram, e o meio ficou livre para eles passarem a pé enxuto, puseram 12 pedras, que significa 12 tribos, e também os 12 apóstolos que Cristo levantou para com ele caminhar, onde teve também o traidor, mas nós somos os daqueles 11, aqueles 11 que não traíram, mas aqueles 11 que somaram para que Deus ficasse cada vez mais fortalecido e o Evangelho ficasse conhecido através daqueles 11 e através de mim e de você no dia de hoje. Diga aleluia, diga glória a Deus. Hoje estamos encerrando. Quem não chegou agora pode pegar, está escrito Josué 4, do 1 até o 24. Eu li até o 11, para que podemos ter um pouco de entendimento do que significa. Mas o livro de Josué tem as 3 pregações passadas, que é do 1, do 2 e do 3, e hoje é a do 4. Josué 4, do 1 e seguintes. Então tome posse. Então, diga glória a Deus, se entregue verdadeiramente, confie poderosamente que chegou o momento e essa é a hora. Deus te ama e te chama pelo nome. E diga comigo, o meu nome está escrito no livro da vida, o meu nome está na palma da mão do Senhor, porque Ele me criou por amor e para amar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ficam com Deus e até a próxima. Até segunda, se Deus quiser, em mais um momento de oração, mais um momento de derrubar a muralha, mais um momento de quebrar a maldição, porque não é nós, mas é o Espírito de Deus que faz através da minha fé e da sua. Até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Se você quer acompanhar, não acompanhou do início, possa ver desde o princípio, que vai vendo que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que o inimigo não presta, mas Deus nos faz vencedor. Aleluia, glória a Deus. Abraço a todos que acompanharam. Fé, força e coragem. E aqueles que irão acompanhar vão receber curas, vão receber milagres, vão receber prodígios. Prodígio significa um livramento de Deus. Você está passando numa rua, vem algo para te acertar e Deus te dá o livramento. Isso se chama prodígio. É os prodígios de Deus em nosso favor. É os milagres de Deus em nosso favor. É a mão de Deus para nos proteger. É a mão de Deus para nos abençoar. É a mão do Senhor para nos guardar. Diga, Deus à minha direita, Deus à minha esquerda, Deus à minha frente, Deus atrás de mim. E quem está me segurando é as mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus, protegido e blindado pelo sangue do justo na cruz derramado para a nossa cura, libertação e salvação.